Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Panzieira, tecnicista. Esse é o Pod em Obra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edilene Azevedo, sou arquiteta. E antes de falar para vocês da nossa convidada de hoje, lembrar vocês do YouTube, Instagram, TikTok e Spotify. É com você, chefe. Bom, a nossa convidada de hoje é a Laísa, arquiteta. Certinho, Tudo bem por aí? Tudo bem. Tá preparada? A gente nunca tá, né? A gente nunca tá, mas vamos lá. Bom, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho da arquitetura pra gente. Como que foi essa escolha? A escolha da arquitetura veio pra mim um pouquinho mais tarde. Eu não sei se já tem muita gente assim que nasce querendo, sabendo o que quer fazer, mas eu demorei um pouquinho para descobrir. Minha família é bem tradicional, né? Eu acho que o sonho da maioria dos pais das famílias brasileiras é que os filhos façam medicina. Na minha casa não era diferente. O sonho dos meus pais era que eu fizesse medicina. E aí eu fui comprando aquela ideia, né? Não, então tá, eu quero ser médica, vou ser médica. E aí eu acho que com 16 para 17 anos eu peguei uma dengue hemorrágica. Foi bem grave. Fiquei internada uma semana. E minhas plaquetas baixaram muito. E teve um momento até que eu achei que eu ia morrer, assim. Foi coisa de, vamos mandar pra UTI, não vamos mandar. Eu falei, nossa, tô morrendo. E aí eu passei uma semana no hospital, internada, não tinha força pra nada. E ali eu descobri que eu não queria trabalhar com nada que envolvesse a área da saúde. Eu falei, eu quero sair desse lugar, sumir, não voltar nunca mais. Eu não quero nem saber de hospital. E aí eu falei pros meus pais, não, eu não quero mais fazer nada voltado pra saúde. Nem ser médica, nem qualquer coisa do tipo. Aí foi aquela decepção, né? E aí, junto com a decepção, veio uma dúvida. E agora, né? O que eu vou ser? Né? Porque acho que agora mudou um pouco essa pressão. Não sei, tô falando assim meio aleatoriamente pelo que eu vejo. Mas parece que mudou um pouco essa pressão, né? Assim, eu tenho que ser alguma coisa. Eu tenho que escolher alguma coisa. Mas assim, na minha época era bem importante, né? Que você escolhe o que você vai ser. E eu não sabia, né? Que eu tava desnorteada. Sempre tinha na cabeça que eu iria fazer medicina. E aí eu comecei a fazer uns testes vocacionais. E aí, como eu sempre fui muito criativa, eu sempre gostei muito. Eu gostava de desenhar. Mais artisticamente, que muita gente acha que tem a ver, né? Você gosta de desenhar artisticamente, então tem tudo a ver com arquitetura. Não tem nada a ver. Mas eu achava que isso tinha a ver. E era muito criativa, empreendedora, porque para ser arquiteto você tem que ser empreendedor, né? Eu gostava muito de empreender desde pequena. Minha mãe fala que... Eu não tenho muita lembrança, mas ela fala que quando eu tinha uns 3, 4 anos, ela fazia geladinho para eu consumir em casa, diz que eu saía na rua... Vendendo. Debaixo de chuva, não, na frente da casa, né, que eu era muito criança. Diz que eu saía com a caixinha de geladinho e ficava lá em frente de casa oferecendo para as pessoas que passavam na rua. Eu queria vender. eu queria empreender. E então eu tinha essa pegada já, né, que fazia parte de mim, mas subdesenvolvida ali, né, não estava desenvolvida ainda. E aí nos testes vocacionais deu arquitetura. E na época tinha uma arquiteta que eu conhecia. Eu não conhecia nenhum arquiteto, era só essa arquiteta na minha cidade. E eu achava muito bonito, eu achava isso empoderado. E eu sempre soube que eu queria fazer algo desafiador. E aí eu falei, vai ser arquitetura. Foi um tiro no escuro. Não sabia se ia dar certo. Cheguei pros meus pais, falei, vou fazer arquitetura. Meus pais, o que é isso? O que faz isso? Sabe que trabalha com construção, mas não exatamente, né? O que faz. E aí eles compraram a minha ideia a princípio. Então tá, isso que você quer? Vamos fazer. A gente vai te apoiar. Aí eu trabalhava num centro oftalmológico e juntei um dinheirinho ali para começar a faculdade particular, porque eu sempre trabalhei e estudei. E sempre em escola pública. Então eu já tinha consciência de que seria muito difícil para mim passar numa federal. Principalmente porque, assim, ensino médio, trabalhando, chegava à noite na escola, a gente ia empurrando com a barriga, os professores tinham dó, né? Ia passando a gente pela misericórdia. Então, o ensino médio foi aquela coisa linda. Eu sabia que não ia dar bom. Então, já juntei ali, meu pai me ajudou também
ali no início bastante, durante uns 2 anos, meu pai pagou minha faculdade. E vim pra cá, pra Campo Grande, fazer arquitetura. E eu brinco, né, que foram os melhores e piores anos da minha vida. Né? Foram 5 anos que eu cresci demais. Pensa, sair lá do interior, na Viraí tem... na época devia ter uns 40 mil habitantes. Hoje tem 60. Saí lá do interior com 17 anos pra vir morar aqui sozinha. Então, assim, além de ter levado um diploma, eu levei um conhecimento de vida que não tem preço, né? Então, me diverti muito, conheci muitas pessoas na faculdade, que eu trago pra vida, amigos que são, até hoje, né, pessoas próximas. E no início da faculdade, eu apanhei muito, porque faculdade é totalmente diferente, né, de escola ali, do jeito maroto que a gente estava acostumado a levar na barriga. E eu lembro que a minha primeira prova eu tirei, não sei se foi a primeira, tô falando se é a primeira que eu lembro, eu tirei 0. Era perspectiva, você vai saber qual que é. Nossa! Tinha um desenho que ou você acertava tudo, ou você errava, então era 10 ou 0, eu tirei 0. E eu nunca tinha tirado um 0 na minha vida, porque mesmo levando com a barriga, eu sempre tirei nota boa. Nossa, eu chorei horrores, o professor ficou até com dó de mim, consolou e tal. Quando que eu percebi que realmente era aquilo que eu queria? Quando eu comecei a fazer estágio. Foi muito importante o estágio pra mim. E no primeiro ano eu já procurei. Eu já procurei um arquiteto lá no bairro que eu tava morando e fui lá com a cara e com a coragem. Falei, não sei nada, comecei a faculdade agora, mas eu quero aprender. E ele me deu a oportunidade, acho que era Wellington o nome dele. Ele me deu a oportunidade. E aí depois eu fui avançando os estágios, trocando e trabalhei com muitas pessoas legais, trabalhei com o Arthur Pérez aqui, vou ressaltar porque foi meu último trabalho lá, aprendi demais lá. E assim, foi no estágio mesmo que eu falei, não, é isso mesmo, é isso que eu quero. Encontrou mesmo. Encontrei. E estamos aqui até hoje, 10 anos. Depois da faculdade, pós-faculdade. Esse ano faz 10 anos. Já tem uma bagagem boa, né? Muita, né? Que interessante sua história, muito legal. E aí, depois dessa jornada da formação, aí você... Porque assim, a arquitetura ela tem várias áreas, né? Aí Sim. foi para onde você partiu para projeto. Isso também foi outro processo, porque durante o estágio, eu trabalhei com os dois, tanto a arquitetura de interiores quanto o arquitetônico. Eu achava que eu não ia gostar de interiores. Não, eu quero fazer arquitetônico sempre, tive fascínio por obras monumentais e tal, é isso que eu quero fazer. Só que depois que eu saí da faculdade, tinha uma alta demanda de projetos de interiores. E eu fui me adaptando, fui aprendendo a gostar do interiores. E hoje eu pego uma casa do início ao fim. Eu pego construção, interiores e agora execução, né? Que é uma área que eu tenho atuado aí há mais ou menos uns 3 anos, é uma área nova pra mim. Mas hoje eu gosto de tudo, gosto de todo o processo. Eu gosto de pegar do início ao fim. Pra mim isso aí não tem preço, assim. É melhor do que pegar só um ou só outro. Porque você tá lá no início, no arquitetônico, você já tá pensando no interior, já tá pensando o que você vai fazer ali. E no processo da execução você vai aperfeiçoando tudo aquilo que você pensou também. Eu acho que é uma coisa muito ligada à outra. Eu gosto de tudo, hoje. Boa. E lá em Naviraí, como é que é os desafios? Porque você mesmo disse que é uma cidade um pouco pequena, né? Sim. Em relação, você já tem vários projetos fora de Naviraí, aqui em Campo Grande. Como que é o desafio de você estar projetando lá e aí, ao mesmo tempo, projetando aqui para Campo Grande? Esse desafio de estar em várias cidades realmente é um desafio muito grande. Mas Naviraí foi super importante para mim. Quando eu me formei, eu fui parar em Naviraí por um acaso, né? Vim do interior para Campo Grande, me apaixonei pela capital. Jamais eu quero ir embora daqui, eu quero ficar aqui. E aí eu tive alguns problemas pessoais e tive que voltar para Naviraí, ficar na casa dos meus pais. Chegando lá, o campo de trabalho me acolheu. Eu comecei a dar aula no Senai, eu comecei a dar aula no Estado, como professora do técnico de edificação, do TTI. Começou a aparecer vários projetos. E eu que já tinha planos de sair de lá para um campo maior, comecei a ver uma oportunidade lá. Falei, poxa, é uma cidade menor, eu acho que é muito mais fácil de ganhar nome, de me destacar aqui.
Então, assim, Naviraí foi o meu berço, né? Foi da onde eu saí e da onde eu voltei para fazer meu nome. A grande parte do meu portfólio é de Naviraí, né? Das pessoas que me apoiaram. E hoje, assim, graças a Deus lá, posso dizer que grande parte da população já me conhece, conhece meu trabalho. E foi importante para eu sair, isso foi importante para eu me impulsionar, para eu sair de lá e vir para cá. Porque quando eu voltei para começar a trabalhar aqui, eu voltei com uma bagagem, né? Com o portfólio que eu fiz lá. Então, eu não cheguei aqui do nada. Eu já cheguei respaldada por toda a confiança que eu tive dos meus clientes lá. Então, é muito importante para mim. Lá hoje ainda, eu ainda fico muito por lá, tenho bastante projetos, tenho negócio lá, né? Tenho o coworking, tenho podcast também. Então lá é bem importante para mim, é toda a minha base. Eu não consigo me ver sem estar lá nesse momento. Então eu fico assim, me dividindo, né? Naviraí, meu berço, onde eu construí meu nome. Rio Brilhante, eu fiz uma família, né? Que eu tenho meu noivo, minha sogra, meu sogro ali. É a minha outra família e tenho clientes ali também, onde eu tô construindo, vou mudar. E aqui é onde eu fui lançada para ter novos trabalhos, né? Aqui, assim, é um pouco menos ainda do que em Naviraí, mas tem crescido bastante, assim. Eu tô bem feliz com os resultados aqui em Campo Grande. Que legal. Show de bola. Qual o papel de um arquiteto no processo de uma construção? É muito importante. Eu acho que o arquiteto ele tem que estar no começo, no meio e no fim. Ele é a primeira pessoa que o cliente tem que contratar. Deve procurar, né? Primeiro de tudo, o que acontece muito, tem muito cliente que vem e já tem o terreno, né? Eu prefiro que o cliente nem tenha o terreno. Eu prefiro que ele venha sem o terreno. Fala, Laísa, vamos procurar um terreno legal? Porque muitas vezes a gente tem que pegar aquele terreno e colocar uma proposta ali dentro que não é muito bem o que a pessoa pensou em relação à medida, em relação à orientação solar. Então, como a maioria dos clientes são leigos nessa questão, que é o normal, né? Nós que estudamos para isso, eu acho que ele tem que estar desde a compra do terreno à entrega da chave. Ele faz parte de todo o processo. É lógico que junto disso a gente tem que ter vários outros profissionais, né? Que é super importante, tanto quanto o arquiteto. Mas a gente tem que ser o primeiro e o último a sair da obra. Sim. Essa é a importância, então eu acho que é muito importante. Sim. Porque assim, do jeito que você falou, se você pegar desde o terreno, acaba ficando mais fácil também. Sim, tudo fica mais fácil. Flui bem melhor, Flui. né? Exato, É, exato. exatamente isso, né? Sim. Escolher desde o terreno, Sim, lado do sol, sim. essas coisas. Sim, exatamente. Às vezes você quer uma fachada mais intimista, então essa fachada não precisa ter tanta abertura, ela pode ter uma insolação maior, você quer uma área gourmet com um sombreamento maior, então às vezes você não consegue. Se você tem um terreno que o fundo dele tem toda a parte do sol, provavelmente tua área gourmet vai ficar ali pro fundo. A gente pode ter alguns jogos de monumentos arquitetônicos que quebrem um pouco isso, mas não vai ser a tua ideia lá do início, entendeu? Então, desde esse primeiro contato é extremamente importante. Geralmente não é assim. A maioria dos casos os clientes já vêm com o terreno, mas eu fico muito feliz quando eles já nos procuram para escolher o terreno, porque é um processo bem mais assertivo. Sim, sim. Legal. Não tinha pensado nessa parte, né? Que é bem melhor mesmo, né? Pegar do começo, você às vezes, porque se você vai comprar o terreno, se a pessoa já tem o terreno e te apresenta eu quero uma casa assim, você pode muito bem falar, cara, não vai dar certo desse jeito, nesse terreno, Não né? vai atender as Não suas vai necessidades, né? E até em relação à metragem, que é algo mais básico, às vezes as pessoas querem fazer coisas gigantes num terreno que não comporta. Então, de cara, você já pode falar, esse terreno não te atende, essas metragens não te atendem. É bem importante. Mas é legal a gente falar sobre isso para conscientizar, né? Porque a maioria das vezes o cliente já chega com o terreno. Sim. Ele já escolheu. O cara fala, vou construir uma casa, vou comprar um terreno. Nem pensa, né? Não. Já vou comprar logo, depois eu procuro o arquiteto. Então, bora chamar o arquiteto para comprar o terreno primeiro. Exatamente. Junto. Bem legal. E você lembra do seu primeiro projeto? Pós-faculdade, sim. E como que foi? Foi um pastor da minha igreja, ele tinha uma ampliação de um closet para fazer e um banheiro.
E aí a gente fez esse espaço, eles me deram oportunidade também. O que eu tenho muita gratidão, o pastor José Mara, a pastora Marirene. Eu faço questão de falar o nome porque assim, a gente tem que agradecer, né? Porque não é fácil quando a gente sai da faculdade, realmente falta bagagem, né? A bagagem a gente vai adquirindo com o tempo. E apesar de eu ter feito ali os 5 anos de estágio, eu ainda tinha muito para crescer. Eu tava ali por trás dos outros profissionais, aprendendo. Mas quando você se lança e sai da faculdade, é um mundo completamente diferente. Então, eu agradeço imensamente as primeiras pessoas que me deram oportunidade ali. Isso é muito importante para quem está começando. E eu lembro, assim, com carinho, assim, foi bem legal. Foi uma reforma pequena, mas foi bem legal para mim. Assim, eu fiquei muito empolgada. Todos os arquitetos começam com reforma, né? Já pega uma bucha já de primeira. Uma buchinha não, é muito raro você pegar uma construção ali reforma de cara. geralmente é complicado. Reforma é diferente, Reforma... Hoje eu falo para os meus clientes, tem que estar preparado para reforma. Porque se construção você organiza e fala, eu vou gastar tanto e gasta mais, na reforma, então, porque a reforma é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe o que vai acontecer na hora que você quebrar uma parede. Verdade. Nunca sabe. Né? Desde que seja uma obra nova, que é difícil, reforma geralmente você pega coisa antiga, né? O que você mais gosta de projetar? Tem um ambiente preferido? Não tem, por incrível que pareça. Porque eu me envolvo muito em todos os ambientes que eu pego. Hoje eu pego residencial e comercial. Gosto dos dois porque eu me envolvo. Me envolvo muito, assim. Eu fiz lá em Naviraí, por exemplo, uma coisa bem diferente, um estúdio de polidense. E não era para dar aula, era para uma cliente que ela ama o polidense. E ela fez para ela. Então, assim, até foi uma obra que eu não executei, eu fiz o projeto de interiores e dei um suporte ali para ela, não foi execução. Mas, gente, é muito legal você descobrir novas coisas, você descobrir um mundo diferente daquele que você está acostumado a viver. Porque cada projeto é algo diferente, uma energia diferente, uma história diferente, um aprendizado diferente. E eu gosto de desafio, eu não gosto de nada que traga monotonia, que seja igual. Então, eu gosto de projetar todos os ambientes, eu gosto de todas as fases. A gente se estressa, a gente fica com torcicolo, com alergia. Tudo igual eu tô hoje. Mas assim, no final a gente olha pra trás e fala assim, nossa, vale muito a pena. É muito gostoso, é muito gratificante. Então, desde uma sala que eu pego, um quarto de bebê, uma loja, tem um sonho ali, gente. Sim. Eu me envolvo, eu gosto de dar o meu melhor em tudo aquilo. E eu falo assim, eu sempre tenho um lema comigo, faça tudo como se fosse pra Deus. Então, eu tô sempre buscando dar o meu melhor em cada ambiente que eu fizer. Eu sou chata. Meus estagiários sofrem comigo, meus colaboradores sofrem. Porque assim, se tiver que fazer 10 vezes, eu faço 10 vezes até eu achar que tá bom o suficiente. Eu não consigo apresentar uma coisa mais ou menos pro meu cliente se eu não estiver gostando. Até aconteceu esses dias porque eu tava com o prazo apertado, eu já tinha feito várias vezes, não tava rolando. Eu apresentei, aí no final eu perguntei pra ele, o que você acha? Aí antes dele responder, eu falei, porque eu não gostei. Eu não gostei, eu já vou te falar logo que eu não gostei. Eu quero que você fale pra mim o que você achou e eu quero falar pra você que a gente vai deixar isso aí bom. Isso aí vai acontecer, vai ficar bom. Eu vou fazer quantas vezes for preciso, mas eu também quero gostar. Ele falou, não, eu também achei. Eu não ia falar, mas eu também achei, eu não fiquei assim 100%. Falei, então ótimo, era só o que eu precisava para poder voltar atrás e começar esse processo do projeto de novo. Raras vezes acontece isso, só que como a gente trabalha com criatividade, e esse é um outro ponto muito importante, tô falando mais como da cobra, né, gente? Vocês me interrompam. Ótimo. Esse é um outro ponto muito importante, porque o prazo para criatividade é uma coisa bem complicada. Às vezes existem algumas coisas que travam, que não vão pra frente, a gente precisa de mais tempo. Acontece muito. Infelizmente, tem coisa que flui, que você consegue taca coisa fresca na cabeça, vai. Mas tem coisa que empaca, não vai, não tem. Você precisa parar e volta e para de novo. O processo criativo é um caso à parte, né? Mas eu sou assim, se eu não estiver extremamente feliz com o que eu tô entregando, eu não fico bem, eu não consigo. Eu gosto de que meu cliente esteja feliz e eu também preciso estar feliz com aquilo que eu estou entregando.
Então eu gosto de tudo. Respondendo a pergunta em geral, andei, gosto de tudo. Todos os processos da obra. E que interessante você falar isso, porque, né, chegar no final e falar, não gostei. Ah, eu falo. Nossa. Né? Foram raras vezes, assim, porque eu tento, né? Eu já coloco um prazo, já pensando no que eu preciso ali, pra de repente, se eu tiver que parar o processo e tal. Mas esse foi um processo que eu precisei, demorei um tempo mais e tá tudo bem. É melhor eu ser sincera com o meu cliente do que fechar os olhos ali. Ah, se ele gostar, deixa passar. Daí ele viu que eu não gostei, ele também falou, não, Laísa, mas é verdade, agora que você falou, né, também... E aí, Sim. é melhor assim. Essa pergunta é meio engraçada. Um arquiteto precisa saber desenhar bem? Eu não sei. Eu sou prova disso, eu não sei desenhar, eu não sei fazer croquis, ninguém entende os meus desenhos, só eu. Não precisa. Tamo Até junto se nessa. Você também, Edilene? Eu Nossa, também. porque eu fico com uma invejinha branca, assim, daqueles arquitetos que faz. Eu também desenho assim que eu falo, entendeu? Não, então tá bom, eu entendi. Eu entendi, tá tudo bem. ótimo, tá tudo bem. Tem os arquitetos que fazem as volumetrias e tudo e apresenta assim no desenho. Nossa, eu acho maravilhoso chique também. Mas não é pra mim. Eu até falo que se fosse a faculdade lá, na época, antigamente, na 1900 bola, eu não tinha formado, porque era tudo à mão, né? Sim. Não tinha formado, não ia dar certo. Graças a Deus eu nasci na época certa pra pegar a tecnologia, usar AutoCAD, SketchUp e tudo maravilhoso. Linhas retas ali, né? E até falei, né, no início, assim, que eu, quando era menorzinha, eu fazia desenho artístico, eu tinha uma facilidade. Mas não tem nada a ver desenho técnico com desenho artístico. Não. Desenho técnico são linhas curvas, desenho artístico você tem que ter uma precisão, eu inverti, né? Desenho artístico é linha curva e desenho técnico você tem que ter muita precisão. Então, é a perspectiva, né? É a perspectiva, não tem nada a ver. Nossa, a perspectiva era o Era terrível. Esse dia a gente pegou um orçamento, né? Daquele prédio. E aí a gente pegou o projeto, a síndica deu a planta. E o prédio deve ter uns 30 anos, eu acho, até mais. de 30. E aí ela deu a planta original pra gente. A gente ficou namorando ela ali, ó. Os riscos. Desenhada? Desenhada à mão, planta. Desenhada à mão. Todas as plantas. Meu Deus, de que ano que era? Não, nem lembro de que ano que é, mas 88. 80, 81. E guardou intacto. Tá lá. Tá no caderno. A gente ficou Que namorando ali. bonitinho. Ó. Não, vamos dar valor. Sim. Vamos dar valor. Porque... Não, e aí, assim, tudo certinho, parede, a elétrica, né? A elétrica, desenhada tudo à mão. elétrica, tudo certinho desenhado à mão, caneta vermelha, caneta preta. Eles não podiam errar, vocês têm noção que eles Sim, não podiam errar na hora da porque senão tinha que fazer a caneta? prancha inteira. Não, e na faculdade a gente tem, né? Tudo à mão. Tem. E aí eu falo que uma das minhas reclamações era que a gente tinha que carregar pasta, régua, canudo. E era terrível, porque eu andava de ônibus, né? Primeiro ano da faculdade. Eu também. O povo queria Tudo jogar a gente pra aquilo. fora. Porque a gente ia dentro do ônibus assim, trompava todo mundo. Porque é uma pasta, um canudo e uma régua enorme. Então você ia trompando todo mundo ali dentro do Era horrível. Só pro primeiro ano também, né? Só. Acho que eu lembro que foi só pro primeiro ano. Só no primeiro, mas o ano quase todo, Nossa, né? Era terrível. Aquelas pastonas. Não. Graças a Deus passou. Sim. Tem que dar valor nesse Tem, povo que fazia sim. tudo à mão, gente. É muito fora de base. Mas é muito não- talento. Mas também não ficou tão fácil, por mais que esses programas é chato de mexer. É Quando que você tá assim, mexendo ali, é. você aprende, você acaba acostumando, né? Mas eu vejo às vezes ela mexendo ali, é meio... chato. Pra quem vê de fora parece bem difícil. Mas assim, é costume. É. E assim, são práticas, né? Porque a gente fala, se você ficar muito tempo sem mexer, você esquece. Porque são comandos, são configurações, né? E as atualizações, né? Porque daí vai atualizando e você vai ter que... Eu quase nunca atualizo. A hora que tá no último momento, se eu eu detesto a atualização. Não, gente, o AutoCAD, eu uso 14. O meu também é 14. antigo, mas o seu é mais. Acho que eu uso 17. Eu 14 porque eu falo, não, esse daqui tá ótimo. Juro pra você, o 14 porque é as configurações que eu gosto, sabe? Aí eu até falei pro o técnico esses dias, né, vim instalar. Falei, deixa o 22, 21 ali, né, que é o atualizado, porque o pessoal manda atualizado, né? Mas deixa o 14, tá? Porque eu mexo no 14.
Não, eu sou assim também. Os Os 17 outros faz também, porque ali a configuração já tá no jeitinho. Não, é péssimo, porque você flui, né? Você tá indo no projeto, você flui. Quando vem uma atualização nova, você tem que aprender um comando novo, alguma coisa nova, aí você já trava. Aí você já não tá otimizando o teu tempo mais, não naquele primeiro momento. Chefe, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Como você está projetando lá e aqui, quais os principais desafios? Questão de você tá lá, você tem que vir para cá. É desgastante ou não? É desgastante, tá na estrada, pegar um 63 toda semana. Você falou aí, Naviraí, Rio Brilhante, Campo Grande. Dá 380 de Naviraí aqui, é que eu sempre faço a baldeação em Rio Brilhante, mas mesmo assim é muito desgastante. A 163 é uma das rodovias mais movimentadas que tem, né? E não tem como escapar dela. Às vezes de Naviraí eu venho por Fátima do Sul, então eu consigo desviar ali do movimento de carreta, mas de Rio Brilhante pra cá não tem jeito. Então, assim, eu tenho muito sono quando estou dirigindo, principalmente, e eu tenho que ver bem os horários que eu faço, porque, gente, quantas vezes já parei na estrada pra dormir? Aquele sono, assim, sabe aquele sono que você tá quase piscando? Aí eu paro em qualquer posto, deito aqui meu banco, 20, 15 minutinhos, resolveu, já consigo continuar. Você também? Ixi, o povo me acha doido de fazer isso. Mas é melhor fazer isso do que... Eu não consigo. Eu já dormi daqui, indo embora e parei de dormir. Já? Como pra sua assim? casa. Na cidade? Sim, Você ganhou, gente. Quando eu namorava com a Jéssica, muitas vezes. Porque às vezes ficava até tardão. E aí eu falei, cara, não vai ter como. Não vai dar. Meu Deus! Eu tenho esse sono na estrada. Eu não consigo. Eu fico meio tonta no volante, assim, não sei. Não consigo. Eu parava muito ali na Água Rica. Agora eu tô aprendendo os meus horários, né? Cedo eu sinto muito sono. Eu não sou uma pessoa muito da manhã, não gosto de acordar. É duas. Meu negócio assim, é fim da duas. tarde, pegar a estrada fim da tarde, à noite, eu não sinto sono. Tipo assim, eu pego a estrada do fim da tarde pra noite, eu não tenho sono. Meu sono é cedinho, assim, sabe? Aquele levanta cedo e vai estrada. Esse aí é nossa. fatality. Estamos descobrindo que nós somos parecidas. Porque de manhã também é uma lenda pra mim. Eu sou muito lerda de manhã. É um pouco do arquiteto, né? Essa história eu acho que sim, né? É igual eu falo, né? À noite eu projetando, eu ficava lá madrugada, ficava. Não, e é uma confusão desse ciclo que vai mudando, assim, em relação à profissão, idade e rotina. Não é? Porque assim, eu, quando recém-formei, estava acostumada a passar a noite trabalhando, porque fazia estágio durante o dia, faculdade à noite, sobrava o quê pra fazer trabalho? Madrugada. Então eu já estava acostumada com esse ritmozão, assim, né? Aí madrugada ia lá, fazia trabalho, tomava um cafezão, partia o estágio. E hoje eu não aguento mais. Aí saí da faculdade nesse ritmo. Então, assim, meus 2, 3 primeiros anos de faculdade, eu madrugava muito ainda. Ia dormir 2, 3 horas da manhã e acordava ali umas 8h30, 9 horas, só fazendo projeto e no resto do dia ia. Só que hoje, com as execuções, segunda-feira, 7h30 da manhã, o celular tá on. Tá. Então, eu não consigo mais madrugar. Dá 11 horas da noite, durante a semana, eu tô morrendo de sono. Sim. Então, assim, virou aquela bagunça. É questão de idade, né? Que passa um tempo, a gente já não consegue mais mesmo ficar acordado. Rotina que muda. E a rotina no trabalho também, que vai se adaptando. Então, hoje eu já mudei muito por conta disso. Mas eu sou daquele tipo de pessoa que acorda de manhã e fala, putz, eu ia falar palavrão. Acordar, que saco. E eu e meu noivo é bem diferente. Meu noivo acorda, ele acorda pronto, ele acorda botando tênis e botando a calça. Ele tá pronto pro que vai acontecer. Eu acordo assim, morrendo de raiva. Eu não queria. Eu também. Não queria e pior, acordar. o meu namorado também, ele já acorda dando um bom dia. Eu falo, bom dia o quê? Pra quê? E ele fala, não, deixa eu ficar mais um tiquinho aqui. Ai, detesto. O Fábio acorda às 5 da manhã. Mas é super bom. Eu queria ser essa pessoa. Eu também. Eu tô treinando pra ser. Eu acho ótimo isso. Tô treinando pra ser essa pessoa também, de acordar com os galos cantando. Porque você faz muita coisa nesse período, né? Tipo, de 5 até 8 da manhã, você faz muita coisa. Pessoal, eu acho. Porque nesse momento é um momento que as pessoas não estão trabalhando ainda. Então, você consegue, de repente, fazer um exercício, tomar um café da manhã de qualidade. Sim. Que é o que falta pra mim. Tipo, eu acordo 7h30 da manhã, então tenho meia hora ali pra estar on. Às vezes nem isso, que eu já acordo 7h30 atendendo o telefone.
Então, assim, falta o meu cuidado pessoal. Falta o exercício, falta a alimentação saudável, falta o cuidado pessoal. É o que a gente vai atropelando. A Jéssica acorda assim também, senta na cama, coça o cabelo. E eu já tô acordado, geralmente o café tá pronto. Eu falei, e aí, vamos? Ela, Eu sou desse jeito, gente. Eu também sou uma lenda pra acordar. E aí é aquela coisa do celular, né? Já acorda. Hoje, por exemplo, eu tô com um cliente lá e ele já não sei o que, eu. Tá dando. Na hora que eu vejo, meu Deus, a hora. Já sai assim, meu Deus. Sim. E foi difícil me acostumar também. Ainda tô em processo, viu? Porque, na verdade, eu também, assim, de noite eu tô ligadona. De noite eu tô acelerada e quero fazer as coisas. E é engraçado, meu namorado também, às vezes a gente deita e eu falo, então lá. Ele, cara, por favor, deixa eu dormir. Ele me chama de abelhinha, ele fala, não, abelha, começou, acordou. Porque eu falo e falo, quero falar, e ele não. Aí de manhã é o contrário, eu falo, não, agora me deixa. Me deixa. Esses desencontros é difícil, né? Quando não tá animado, tá borocrochô, assim vai. Mas é complicado, sofre o casal que é diferente. Sim, café eu nem tomava, agora, socorro, agora eu escolho lá no mercado, nossa, esse café aqui é bom, esse aqui também. Que você aprendeu café... com ele tomar? Não, café é meu, eu aprendi com a vida, tomar café. Aprendi com a vida. Uhum. Na faculdade você aprendeu? Sim. Eu aprendi na faculdade a tomar café. Não, eu demorei um pouquinho, foi no Demorou? trabalho mesmo, que eu falei, gente... Vamos tomar um cafezinho aqui pra dar uma acordada. E foi indo, agora é uma xícara, assim, ó. De manhã e de tarde. E aí tem a questão do café também mais tarde, né? Chega 4 horas, eu já não tomo mais café. Você não pode? Não posso. Não, porque você tá à noite. É que você tá mais evoluída que eu. À noite você tá on. Eu, 11 horas da noite, já tô. Não, mas se eu tomar Eu é de café, manhã e 11 horas da noite. Então meu cansaço tá. Se eu tomar café, eu não durmo. Não acredito. Eu consigo. E eu também não tenho esse Eu problema. consigo. Então, Chimarrão. Se eu tomar chimarrão, eu não durmo. Às vezes o Fábio chega aqui umas 4 horas e fala, e o café? Fala, já vai fazer você. Que se eu nem passo perto. Mas é bom. também gosto. Chefe, e a iluminação? Qual é o impacto da iluminação no projeto? Vamos falar da parte que eu gosto. É muito importante, extremamente. Eu não sei se você sabe, mas depois de uns 2 anos lá em Naviraí, eu entrei para trabalhar numa loja de iluminação. A gente Também. vai chegar lá, mas você Eu já tinha falado? Você já falou pra mim, é isso que eu queria saber. Como é que foi eu entrei isso? para trabalhar numa loja de iluminação. Aí você entra achando que você sabe, né? Aí quando você entra, você descobre que você não sabe nada. Foi meu primeiro contato, assim, íntimo com a iluminação e eu me apaixonei. A partir dali eu comecei a ir para as feiras, a entender mais sobre foco, sobre temperatura, sobre o impacto disso na vida da pessoa, né? Porque a gente fala muito de arquiteto não gosta de luz branca. Pra gente que faz bastante casa, sim, a gente não gosta de luz branca, porque a luz branca não é a luz do sol. A luz branca é uma luz de despertamento. É uma luz que te faz ficar em funcionamento. Então, quando você chega em casa, você quer relaxamento, você não quer ficar em atividade. Por isso que a gente gosta da luz amarela, porque essa luz é uma luz que traz relaxamento. Então, a iluminação, além de trazer valorização nos elementos arquitetônicos, além de fazer a função iluminar, ela tem um impacto sentimental, ela tem um impacto emocional na rotina das pessoas. É extremamente importante, um dos pontos altos do projeto, né? Sim. Eu não sei se vocês têm ainda muito, mas no interior tem bastante. Pessoas que não gostam de iluminação amarela. Tem. Vocês têm ainda? Tem bastante. Só um pouco mais. Então, assim, eu encontrei muito esse desafio. Não, mas eu não gosto. Ai, não, mas dá uma sensação de que não ilumina. Aí você vai provar que a iluminação é a mesma, é só a temperatura que é diferente e tal. Então, eu insisti muito com o cliente, rompi barreiras. E depois, quando eles acostumaram a usar a iluminação amarela em casa, eles me falaram, Laísa, você tem razão. Depois que experimenta, eles falam, Laísa, você tem razão, realmente é outra coisa. É outra estética, é outra sensação. Sim. Então, depois que a pessoa experimenta, ela se convence. Dificilmente dá errado. Mas muita gente ainda acha que não ilumina, que não é bonito. Enfim, ainda tem bastante. Mas é extremamente importante. Um projeto arquitetônico de interiores sem uma iluminação adequada, ele deixa muito a desejar. Muito. É verdade. Perde a valorização.
A falta de iluminação perde, né? Uhum. O foco ali, Sim. a beleza, a arquitetura, né? A arquitetura. Porque é muito importante. Evidencia, né? A iluminação, ela tá ali não só para iluminar, mas para evidenciar também. E muitas vezes é a nossa função mostrar isso. Porque são detalhes extremamente importantes que as pessoas não estão acostumadas, assim, a olhar, né? O cliente, ele chega, ele olha como um todo a situação. Ele vai reparando nos detalhes depois, que a gente vai informando, que a gente vai falando. Então, recentemente eu peguei uma obra e o construtor estava muito acostumado a usar plaquinha de LED e tal. E aí eu acho que ele conversou com o meu cliente a respeito disso. Meu cliente também não era muito atento à situação, primeira construção. Aí ele falou assim, não, vamos fazer igual o construtor tá falando, vamos colocar tudo plaquinha. Aí eu falei, você tá construindo uma casa, olha o valor da tua casa, mais de 1,5 milhão, mais. A gente, não tô sabendo os números ao certo, mas mais de 1,5 milhão gastou na casa. Você vai realmente botar plaquinha de LED na sua casa? Você vai desvalorizar desse tanto a tua obra? Daí ele repensou e falou, não, você tá certa. Vamos fazer a luminotécnica da forma que você projetou. E assim, eu aprendi muito nas feiras, aprendi muito vendendo. Porque igual eu falei pra vocês, a gente acha que entende, né? Mas aí a hora que você começa a se aproximar, pegar intimidade, aí você vê que você não entende nada. E eu ainda não entendo. Nossa, perto do Fábio, o que eu sou perto do Fábio? Nada. Eu não entendo muito. Nada. Não entendo nada ainda. Mas é muito legal, é algo que eu quero fazer uma pós ainda. Quero fazer pós em iluminação, porque é uma coisa que eu tenho, assim, paixão. Eu amo ir nas feiras de iluminação, fico encantada, pra mim. É um mundo, assim, à parte de encantamento. Eu adoro. Boa. Iluminação, galera. Eu faço só luminotécnico também, em várias situações. Ah, a casa já tá pronta, precisa de uma reforma. Comprei a casa pronta. Aí vem aquelas casas de plaquinha. E aí a pessoa fala, não, tá faltando uma coisa. Então, vamos fazer o interior, vamos fazer o luminotécnico. E muitas vezes eu já fiz só o luminotécnico também. Então, já dá uma mudada na cara da obra. Vixe, bastante. A Aham. luz é tudo, né? Sim, Iluminação, sim. bem importante. Eu fiz uma pós, mas tem iluminação junto. Aham. Mas é bem interessante. Nossa, estuda muita coisa. Eu quero fazer ainda. É bem Eu acho interessante. No apartamento que você está entregando lá, né? A iluminação ficou 100%. Ficou muito bom. Adorei. Ficou bem aconchegante, né? Quando a gente Muito. lançar as fotos, né? Vai ser show de bola. Vai, esperem, aguardem. Bom, como que um arquiteto determina o custo de um projeto? Como que você trabalha dessa forma Custo de projeto ou de obra? de projeto? Como que eu determino? Isso. Um pouco complexo falar disso. Eu vim mudando o valor do meu projeto aos poucos, né? Hoje eu tenho 10 anos de formada, então o meu valor é muito diferente ali do início. E é justo que seja diferente, porque a bagagem ali é muito maior. Então, a gente tem uma base de metro quadrado. Eu estudo os meus concorrentes amigavelmente, porque eu tenho isso de uma forma muito saudável para mim, os meus concorrentes. Eu aprendo muito com os meus amigos de profissão, eu tô sempre de ouvidos abertos para aprender. E eu estudo, a gente conversa abertamente também, muitos deles. E eu tenho uma base em metro quadrado, mas eu acho que cada situação tem que ser estudada de forma diferente, né? Igual eu falei, cada projeto é um projeto, cada história é uma história, tem coisa que dá trabalho e às vezes a gente erra também, porque você acha que é uma coisa que vai ser, não, isso aqui vai ser simples. Eu não sei se já aconteceu muito com vocês. E aí vira uma coisa totalmente complexa e às vezes você fala, não, isso aqui é uma coisa que vai dar muito trabalho e às vezes flui mais tranquilo. Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo a colocar essa régua mais no eixo. Isso é muito importante a gente falar, porque tem muita gente que chega às vezes nas redes sociais ou no WhatsApp, quanto você cobra? Como que você faz? Sim. E, gente, é muito difícil explicar pra pessoa que a gente precisa conversar. Eu também, né? Sim. Eu falo, olha, vamos conversar, vamos entender o que você precisa. Porque é aquilo que você falou, às vezes a pessoa chega aqui, quero uma casa com 2 quartos, né? Uma suíte, 2 quartos, é aquilo. A gente sabe o trabalho e a hora que a gente vai demorar pra fazer aquilo. E tem pessoas, não, quero um sobrado, Sim. com 3 suítes.
né? Piscina, gourmet, cozinha. Então, assim, isso influencia. E é por isso que a gente precisa entender o cliente, né? Sim. Essa parte, é aquilo que você falou, desde o terreno, se a gente precisa entender, imagine, né, do que ele quer ali no interno, sabe? Sim. Então, às vezes a pessoa, né, e aí, quando você cobra? Você pode falar. É muito complicado passar. E às vezes a pessoa fica brava porque a gente não passa. Sim. Né? Porque ela orçou com fulano. Não, cobra tanto metro quadrado. O outro também, não sei o quê. Por que você não pode passar? Sim. Né? Fica até uma coisa chata, né? De explicar, né? Eu não gosto de passar orçamento por WhatsApp. Sim. Justamente por isso. E tem um exemplo muito básico. A gente, por exemplo, tem um banheiro para fazer o projeto de interiores e tem uma sala. Num banheiro, o banheiro é pequenininho, mas o banheiro você tem que escolher o revestimento, você tem a paginação de piso, você tem a parte elétrica, hidráulica, você tem escolha de pedra, você tem escolha de metais, você tem escolha de louças. É um ambiente pequeno e totalmente complexo de se fazer. Exige muitos detalhes. E aí fala, mas é só um banheiro. Aí você pega uma sala, é um ambiente maior que às vezes não requer tantos detalhes quanto um banheiro. Então é muito complexo, não dá para cobrar só por metro quadrado. Não tem como, a gente tem que avaliar o serviço, tem que avaliar o que vai ser feito. E aí, ao mesmo passo que eu estou falando de um banheiro com todas essas coisas, às vezes eu vou pegar uma reforma de uma pessoa que não vai trocar pedra, não vai trocar determinado piso, então não dá. Algumas vezes já passei o preço se eu vejo que a pessoa tá vindo só por preço. Porque pra mim, essa história não funciona. Eu gosto de ter uma conexão com o cliente, eu gosto de sentir o respeito do cliente por mim, pelo meu trabalho. Então, se ele vem só interessado no preço, eu tenho valor agregado, não tenho preço. Mas ele vem só interessado no preço, que é mais barato, eu já passo logo o valor e ele se informa com aquilo. Não é nem para não pegar, porque se ele tá focando nisso, se eu sinto que ele tá focando nisso, é porque muitas vezes ele não vai dar valor no meu trabalho, o negócio dele é preço. Sim. É só preço. E a gente sabe, a gente que tem experiência, que o preço na construção civil, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes está ligado com a qualidade do trabalho. Né? Eu acho que as pessoas têm que se perguntar quando elas veem um projeto muito barato, quando elas veem uma mão de obra muito barata, mas por que tá tão barato? Por que tá diferente desse valor aqui que entrega? Então, tem que ver o que está sendo entregue, tem que ver a qualidade do serviço, porque às vezes o barato sai muito caro. E só entende a gente quem já construiu. Sim, não. Só tá entendendo o que a gente tá falando quem já construiu. Porque quem não construiu, às vezes acha que é muito simples, muito fácil, e que não, que vai dar certo. E muitas vezes a pessoa também fez e achou que, como é que fala? Tava levando... Ganhando. Ela conheceu só o bife, ela não conheceu a picanha, então ela não sabe a diferença do valor. E não, falei errado, né? Você não conheceu só o bife. Como que é uma carne mais... Você que é churrasqueiro, eu sei que você é churrasqueiro. Não, é isso. Conheceu... Você conheceu o bife? Legal. Não conheceu o que é bom, então pra ela, aquele ali é o parâmetro. Pra ela aquilo tá bom, mas o dia que ela conheceu o bom, ela vai ver que realmente é diferente. Sim. Nossa, e hoje tem muitos clientes que procuram muito barato. Querem sempre barato e eles não entendem que o barato sai caro. O barato sai muito caro. A frustração é muito grande. Muito caro. Eu tenho clientes que a gente aconselha, a gente fala, não pega, não tá bom. Não, mas eu vou arriscar. Aí depois a pessoa volta e fala, é verdade o que você falou. Eu preferia ter pagado 2 vezes, ter me apertado. Era melhor eu ter me apertado e pago 2 vezes mais, que eu ia estar muito mais satisfeita agora. Então é isso, gente. Já tá na chuva? Porque você entra na obra, você entra na chuva. Não é fácil pra ninguém, não. Entrou na obra, você tá na chuva, vamos se molhar. Sim. É o melhor a se fazer. Não vamos fazer economia boba, não, porque a frustração fica muito grande. Eu passo demais. Que sonho vira pesadelo. Sim, com certeza. Essa questão que você falou do pessoal pela rede social, eu passo isso direto. O cliente manda, às vezes, um áudio e fala, não, Fábio, é só um ventilador. Tem como instalar pra mim? Você lembra aquele que eu lembro aquele que você estava escutando aqui, ele colocou no... Ele me mandou um áudio, ele falou assim, eu preciso que você chegue aqui às 11, é só instalar, ele falou, era um equipamento, né? Você só vai instalar, é coisa rápida,
Eu sei que é bem facinho, até eu podia fazer. Então, você chega às 11 horas. Aí eu escutei com a minha calma, né? Falei, então, eu não consigo atender o senhor hoje e não consigo atender esse horário. Aí, e ele perguntou o preço. E quanto você me cobra? Eu falei, não, eu preciso entender, eu ver o que é. Você está me falando uma coisa, mas e aí? Como eu chego lá, não tem o cabeamento, não tem... O seu teto é de gesso, esse equipamento que você quer instalar não cabe. Fui conversando com ele. E ele ficou super assim, ríspido mesmo, e não me respondeu mais. Falei, então, vou procurar outra pessoa. Falei, tudo bem, tranquilo. Passou uns 2 dias depois, ele me ligou. Falou, não, Fábio, tem como você vir amanhã? Da mesma forma. Então você me passa o preço. Aí eu joguei a régua lá em cima. Ele, tá bom, muito obrigado. Até ontem ele não me ligou, né? Até amanhã ele mandou uma mensagem. Mas não é difícil. E ele tinha falado também, não, é muito simples, é só, Sim, eu acho que era algo assim, né? Pega a luminária e coloca aqui, a outra você coloca ali e tá pronto. 10 minutos você faz isso. Ele falou, 10 minutos você faz isso aí. Mas ele deu tempo. Deu tempo, falou que ele mesmo podia fazer. Meu Deus. Por que não mas faz? Você devia falar, mas se você mesmo podia fazer, se eu fosse você, eu não gastava dinheiro não. Sim, capaz. Sim. Eu pensei umas 3 vezes em falar, mas depois eu falei, não, vai mais pra frente, né? Deixa ele Não, ser tem assim. umas pérolas, né, que a gente pega que, meu Deus. A do projeto é típica, né? Um projetinho, rapidinho, Desenho. você faz um desenhinho. Gente, deixar claro aqui para os nossos telespectadores que não são da área. A gente tem um programa que facilita, sim, mas você constrói cada linha daquele desenho, você tem que construir, você tem que fazer. É um comando para cada linha. Fazer na mão é muito mais rápido. Assim, não tecnicamente como os nossos antigos colegas faziam. Mas você fazer aqui à mão, sem medida, sem nada? Porque as pessoas fazem, né? Muita gente, às vezes o cliente vem com rascunho e tal. Eu acho legal, porque tem um norte. Mas é muito rápido. É mais fácil de fazer do que no programa. Você tem que cortar, tem que ajeitar, colocar na prancha, fazer carimbo, colocar a medida, conferir medida, fazer cota. Então, é demorado. É bem demoradinho, não é rapidinho, não. E não só demorado, mas como aquela questão que você falou no início, né? A criatividade. A criatividade também, tem dia que flui, assim, que vai. Você fala, meu Deus, foi. Mas aí tem aquele momento que você trava, que você não vai. Gente, não vai. Tá ali, vai. Aí um chega, às vezes, dá uma opiniãozinha, né? Fala, o que você acha? Não, vai. Mas trava. Sim. E com vocês tem aquele também, comigo tem muito, mas assim, te contratou pra fazer área gourmet. Aí de repente fala, e essa sala aqui? Mas você já entregou só um ambiente, né? Contratado para aquilo. E a sala, o que você acha que eu faço no meio da obra? Tem, né? Nossa. Tem demais. Comigo é assim também. Não, e as ligações assim, às vezes, ou o WhatsApp, né? Oi, tudo bem? Como você tá? Então eu queria uma dica. Vem cá me ajudar. Eu vendo dica. Não, vem cá. Porque assim, a nossa criação são ideias e, né, dicas, né? Não, me dá uma dica aqui, o que eu faço? Ou até às vezes manda um vídeo, fala, o meu quarto é assim, o que você acha de eu colocar o guarda-roupa aqui? Tipo, cara, a gente fica abismado às vezes, fala, meu Deus. E as pessoas às vezes falam desenho também, nossa, eu fico da vida quando fala isso. Mas isso aí, eu já tenho a minha forma de lidar com isso hoje, porque teve uma vez que foi muito absurdo. Uma cliente me chamou para fazer orçamento na casa dela, eu fiquei por 4 horas seguidas, ela não me deixava sair. Da sala ela passava pro quarto, do quarto ela passava pro banheiro, e ela não me deixava sair, ela não me deixava, não, mas vem aqui, eu vou, não, tô indo, tá, não, vem aqui que eu vou te mostrar. Eu saí de lá, sabe quando você tem a sensação que a sua cabeça tá pesando 200 quilos? Aí eu falei, gente, nunca mais. Primeiro que eu fugi dela, né? Eu saí correndo dela, mas eu falei, nunca mais. Meu tempo, minha hora vale dinheiro. Então, hoje eu cobro, quando é reforma, que você tem que ir até o local, eu cobro um valor. Porque eu tô gastando com deslocamento, eu tô tendo que ir até o local, é inevitável que o cliente me pergunte alguma coisa que eu dê a minha opinião, então eu já vou estar dando alguma dica. Então eu falo pro cliente, eu falo, eu cobro um valor, se você me contratar, eu desconto desse valor. Correto. Se você não me contratar, tudo que foi conversado aqui, eu coloco em pauta, com as dicas que eu te dei, e tal hora é tanto valor. E eu faço isso. E isso não é para eu ganhar muito não, tá? Isso é para pagar o meu custo. Porque eu ganharia muito mais se eu estivesse projetando ou já estando naquela obra. Com certeza. Eu cobro também visita. Às vezes o cliente me liga,
Porque às vezes eu sou muito indicado, né? Graças a Deus, uma pessoa me indica. Então às vezes eu me ligo, Fábio, você cobra visita? Eu falo, eu cobro. Eu cobro visita, é tanto, é o X. Tá, mas é só para olhar. Eu falei, não, se a gente fechar o orçamento, Sim. não vai ser descontado isso aí, porque realmente já aconteceu de eu ir lá, a pessoa falar, eu quero fazer, instalar isso aqui. Cara, não vai ficar bom isso aqui. Sim. Se você instalar, fazer isso, porque você acaba pegando a confiança, começa a conversar e tal. Você dá a dica, aí ele liga para um outro cara e fala, ó, eu quero que você instale tal coisa aqui, quando você cobra, o cara já joga lá embaixo, fala, eu cobro tanto, cara, eu já fiz o serviço. Sim. Eu falei o que é para fazer, automático, eu cobro visita, eu não tenho medo, eu falo mesmo. Sim, tem. Não, mas e outra, eu que fiquei 4 horas na casa, eu fiquei meio período na casa dela. Sim, é louco. Eu deixei de trabalhar meio período. Uhum. E não foi um projeto que eu fechei. Que a gente sabe também, né? O projeto que a gente vai fechar e o projeto você sente ali mais ou menos o que vai dar, o que não vai. A gente sabe, né? A gente sente a energia ali da pessoa, se ela tá querendo o preço, se ela tá querendo sugar, ou se realmente ela tá te respeitando como profissional, ela quer ver o teu valor e tal. A gente sente, a gente já consegue captar no ar. Cara, deve ser muito engraçado, porque às vezes você tá lá tocando a área gourmet, a pessoa chega, mas nessa sala aqui, quem a gente põe? Eu com o sofá tal? Fala mais, ué. Sim. E outra coisa também, a gente não é máquina de resposta. Eu falo que tudo tem um contexto. Eu tô ali naquela sala, o que você acha melhor? Sofá marrom ou sofá cinza? Tá, mas qual é o contexto dessa sala? O que mais você vai colocar? Nunca é só sobre um elemento. Até eu falo muito para os meus clientes, não adianta a gente pegar tudo que a gente gosta, vou colocar essas duas coisas aqui porque eu gosto dos dois. Mas essas duas coisas se complementam? São várias questões que a gente tem para poder formar um ambiente, são várias escolhas. Um ambiente não é feito só de uma escolha. É a cor da parede, a iluminação, é o sofá, é o quadro que você vai pôr, é o tapete. Não dá para fazer uma pergunta só e eu conseguir responder sem embasamento. Sim. Até porque se você, desculpa, Chess, até porque se você falar do sofá e ela não fizer mais nada com você, Sim. o sofá não vai combinar. Ela vai falar, mas foi fulano que pediu pra me colocar esse o sofá. sofá vai resolver. A culpa vai ser nossa, né? E às vezes até as pessoas acham que é ignorância da nossa parte. Sim, nossa, sim. tipo, a arquiteta metida, não quer responder, ou isso, Sim. aquilo. Não entende, sabe, o contexto daquilo. Sim. E é muito ruim isso, né? Sim. É a mesma coisa eu chegar no advogado e falar, o que você acha desse contrato aqui, assim, 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 assado? Ele vai ler, ele vai escrever, ele vai colocar, né? Ele precisa estudar aquilo para ele te dar uma resposta palpável. sim. A gente não consegue dar respostas rápidas assim e ser aquela máquina de resposta o tempo inteiro, né? Tudo tem que ser analisado. Igual essas visitas que eu faço, geralmente eu já cobro um valor de consultoria, porque eu dou algumas ideias ali do ambiente, mas eu deixo bem claro que isso não tem nada a ver com o projeto. Não tem nada a ver. Pode mudar São ideias tudo também, né? soltas que podem não se complementar. Sim. Né? São ideias soltas que às vezes é melhor do que o que ela tá vendo, porque eu tenho um olhar um pouquinho mais específico, mais estudado, mas não seria essa a palavra, mas assim, mais profissional. Mas não é uma coisa tão assertiva quanto aquilo, um projeto. Porque não. quando tá desenhando pode mudar Totalmente tudo. diferente, tudo. A gente muda de opinião. Você chega num lugar, acha que vai ficar bom assim. A hora que você tá projetando, que você coloca as medidas em pauta, aí você muda de ideia também. Então, eu falo que é um quebra-cabeça a casa, né? É um quebra-cabeça. Outra questão é mudança de projeto. Eu falo, gente, não muda nada sem falar com o seu arquiteto. Porque um pauzinho que você tirar daqui, você vai descobrir que ele está sustentando o outro do outro lado. Então, assim, tudo tá ligado. Quando a gente estuda para fazer um projeto, a gente estuda num todo. Aí chega os palpiteiros da obra. Ah, mas se eu fosse você, eu fazia assim. Aí a pessoa, não é que é mesmo? Eu vou fazer assim. Aí lá na frente, a hora que chega num certo ponto, ah, mas isso aqui não deu certo. Por quê? Porque mudou outra coisa lá atrás. Que não era para ter mudado, porque uma coisa dependia da outra. Nossa, acontece demais. Então, assim, graças a Deus, meus clientes são maravilhosos, mas sempre tem ali 1%, 2% que às vezes escuta demais os palpiteiros, deixa a confiança um pouco de lado. E às vezes o resultado do projeto não é como a gente imagina. E aí vem aquela situação, né? Ah, quem que fez sua casa? Fulano. Mas será que você seguiu o projeto à risca? Será que você não ouviu os palpiteiros e foi mudando tudo? É mais do mesmo em toda a obra, né? A gente, acho que está sendo um dos pontos, assuntos, que a gente está falando em todos os pod,
Porque é isso, o cliente quer mudar algo ali, né? Ou ouviu realmente o palpite e acha que é simples, né? Sim. E aí na hora que a gente fala, não é pra mudar, não é pra fazer. Sim. Não, eu preciso ver, eles acham que é absurdo aquilo. Sim. Né? De Sim. falar, como assim? É minha casa. Mas ele quer mudar o eu projeto tô que ele pagando. escolheu, né? Ele aceitou. Sim. Não, e eu tô pagando. Eu E tô assim, é fazendo. difícil explicar aqui no podcast, né? Isso. Mas assim, na vivência da obra, gente, às vezes um detalhe que você muda impacta em uma outra medida de uma outra coisa. Aí chega lá, nessa obra que eu tô fazendo agora, a gente deu uma mudadinha no guarda-roupa, assim, questão de centímetros, e a cortina já tava feita. E aí veio a cortina, não conseguiu instalar. Mas esse é um exemplo de uma coisa. Isso eu tava ciente, eu tava por dentro, acontece. Mas às vezes é o próprio cliente que muda. Ah, não, vamos aumentar essa medidinha, que tá muito pequeno isso aqui. Aí chega lá a cortina e não encaixa. Mas por quê? Porque você mudou o projeto sem falar com o profissional que tá a par de todas as outras medidas. Então, assim, é muito importante. O profissional tá a par de tudo. Acontece às vezes ainda de eu ter algum projeto que o cliente acaba mudando, mas no final ele sempre entende. Então, assim, o que a gente puder conscientizar para os próximos que virem entenderem a importância do processo é a melhor coisa, porque daí quem sofre menos é o cliente, né? Porque é todo um estresse para você dar um jeito numa coisa que já estava resolvida. A gente dá jeito? A gente dá jeito. Mas é algo que era para ser muito mais tranquilo antes. Bem mais tranquilo. Sim. Chefe, já teve um cliente com expectativas completamente fora do normal para algum projeto? Fora do normal? Porque às vezes comigo acontece. Um cara fala, Fábio, eu quero um perfil, um pendente e um trilho no meio. Eu falo, cara, não vai dar, né? Vamos escolher um aí. Já teve algum problema? Eu tô lembrando assim, eu acho que não é uma coisa tão anormal, não. Teve esse polidense, que foi bem diferente, esse estúdio de polidense, mas num contexto geral. Não teve nada tão anormal. E geralmente a gente vai colocando o cliente no eixo também, né? Porque eu acho normal ele esperar algumas coisas que às vezes não é possível de fazer. Eu já tô bem acostumada com as perguntas. E teve uma outra obra que a esposa, ela queria muito vidro na casa, ela queria a casa de vidro. E o marido dela falava, não, já tem muito vidro. E foi perrengue pra caramba, assim, pra eles se decidirem, sabe? Mas a gente fez uma pele de vidro com a cortina toda aparecendo. A casa é toda de vidro no condomínio. Aí toda cortinada porque tem bastante vidro. Mas ela queria muito vidro. Assim, ele já tava achando demais. Todo mundo que veio falando, nossa, a casa é toda... de vidro. Toda de vidro. Dá pra ver tudo lá dentro se as cortinas estiverem abertas. Ela queria mais. Aí o pessoal fala, nossa, aquela casa é toda de vidro, né? Tira a privacidade. Eu falei, a cliente queria mais. Ela achou que tava pouco. Isso é engraçado também, né? A perspectiva das pessoas em relação às outras obras. Muita gente fala, por que foi feito daquele jeito? Porque o cliente quis muitas vezes. Sim. A gente tá ali para atender o gosto do cliente. Sim. Então, ela quer uma casa toda de vidro, vamos dar uma casa toda de vidro dentro das melhores condições para ela, né? Ela quer um estúdio de polidense, vamos dar um estúdio de polidense colorido dentro de todas as... Então, eu gosto muito de ouvir as ideias do meu cliente. Eu não sou o tipo de arquiteta que impõe o meu gosto pessoal. Eu tenho os meus traços na arquitetura, mas eu não imponho o meu gosto pessoal. Eu tento extrair do meu cliente o que ele gosta e transformar aquilo na melhor versão. Então, eu me realizo dessa forma. Então, sempre tem uns pedidos assim. Uns pedidos inusitados. Eu fiz recentemente a Rádio Cultura lá em Naviraí, a sede. E aí os donos tinham uma ideia bem diferente, assim, os proprietários tinham uma ideia bem diferente de arquitetura. Eles queriam que o teto fosse todo aparente, queriam um vidro no teto também. Essa foi uma das que a gente teve que eliminar um pouco de vidro, mas eles queriam um conceito super aberto e tal. Então, assim, eu adoro os desafios. Eu gosto quando me pede algo diferente. Pra mim, me incentiva, sabe? Me aguça, assim, a criatividade. Eu gosto. É um que é todo de vidro na frente e ele é tipo a cobertura é aparente, a gente fez frente, com telha a sanduíche, isso, e não tem forro, né? Foi tudo feito por baixo da telha sanduíche. A gente pintou a telha sanduíche numa cor que remete a uma cerâmica, então ficou bem legal. Eu vi, achei lindo, bem legal. O pessoal passa pra tirar foto lá na frente, ficou muito legal. E eu amei fazer, nossa, adorei. Aí as pessoas, assim, às vezes questionam, né, alguns pontos
na arquitetura, não sei se acontece. Ah, mas por que foi feito assim? Ah, eu não faria assim. Mas a gente escuta muito também do cliente, qual a expectativa dele, o que ele quer. Então, cada um tem a tua obra ideal. Sim. A casa de uma família não é a casa de outra família. É totalmente diferente. Sim. Em relação à obra, como que você lida com os prestadores de serviço? É muito difícil? É, na minha opinião, uma das partes mais difíceis. É difícil. Porque tem pessoas de todas as formas. Tem gente que é parceiro, tem gente que não. Tem prestador de serviço que ele abraça a causa, né? Tá ali pra te ajudar. O Fábio, vou puxar farinha pra ele, que ele é um desses prestadores de serviço na obra. Todo mundo puxa farinha pra ele. Não tem como, gente. Ele é uma pessoa pronta. Sim. O Fábio me ajudou na obra muito além da atividade dele. Tem que ser reconhecido. Ele tá sempre pronto. E a gente espera pessoas assim, que consigam enxergar além daqui, ó, de olhar pra frente. Você tem que abraçar a causa, você tem que vestir a camisa e pensar que aquilo é o sonho do teu cliente. Então, você não pode ver só o seu serviço e o resto que se dane. Você tem que pensar em conjunto. A obra é feita de várias pessoas, não é uma pessoa só. Não tem uma verdade absoluta ali. A gente tem que ver todos os lados, todas as vertentes. Então, isso é muito importante. Eu falo que para uma obra fluir, a equipe tem que estar alinhada. Se a equipe não estiver alinhada, vira um verdadeiro inferno. Porque daí é um falando mal do serviço do outro, aí não contente eles vão até os proprietários, começam a fazer fofoca. Os proprietários não entendem do que está acontecendo, eles começam a ficar doidos, estressados, que a gente que mais ou menos sabe já fica. Você imagina quando chega lá na ponta, eles estão pagando, eles querem o serviço deles pronto. Você imagina ficar tendo que lidar com fofoca? E a coisa mais antiética do mundo, o cara tomar a frente, passar por cima do profissional que está ali executando a obra, ir lá no dono falar coisa que o proprietário não entende o que está acontecendo. Então, assim, hoje eu exijo muito, quando eu vou pegar uma obra, eu exijo que seja contratado profissionais que eu confio, que sejam parceiros, que são pessoas que não vai dar problema, que vai abraçar a causa, porque senão eu não consigo fluir no meu trabalho. E hoje eu faço isso porque eu já fiz muito o contrário. Já deixei, vou contratar fulano, então tá bom, pode contratar. Quem sofria com isso era eu, né? Ficava ali no meio de uma confusão sem fim. É igual o negócio do deserto lá, né? Era pra chegar em 40 dias, chegou em 40 anos. É a mesma coisa da obra. É uma coisa que é para ser resolvido facilmente, vira uma picuinha, um problema sem fim e o prejudicado maior é o proprietário. Sim. É verdade. Vou deixar você numa saia justa aqui agora. Tem um projeto número 1? Ai, gente, é difícil. Muito difícil. Essa pergunta é uma das mais difíceis. Gente, eu acho que é igual filho. Acho que não. Porque a obra é filho, né? É um filho. Não tem. Tem as que eu gosto mais, mas não é uma. São várias. Eu adoro a da cultura. Eu adoro essa casa de vidro que eu fiz. Tem uma que eu fiz recente aqui em Campo Grande, na Rua Tapajós, que eu tô amando. O apartamento, então, imagina, tô 3 semanas aqui pra terminar o apartamento e não... Adoro também. Eu tô fazendo a minha casa, que é uma coisa diferente também. Eu tô imprimindo meu gosto pessoal. Não tem nenhuma que eu fale, essa é mais. Tem a loja de acabamentos em Naviraí, porque eu comecei trabalhando com eles na iluminação e hoje eles cresceram. É uma loja que tem iluminação, gesso, mármore, iluminação, deixa eu falar? Planejado. Então, é uma loja que cresceu muito e eu participei do crescimento com eles, foi muito legal. Também é importante por conta do sentido, mas não consigo definir, não consigo. É igual filho, não dá pra falar que você gosta mais de um que de outro. Entendeu? Você tem algum perrengue que você já passou, assim, que você fala, meu Deus, você conta pra todo mundo, assim, uma história engraçada, mas que no final deu certo? Engraçada, não, meus perrengues foram todos dramáticos. Triste. Meus perrengues foram dramáticos. Perrengue na obra tem sempre. A obra é igual perrengue, não existe. É normal. Mas, assim, os mais marcantes foram aqueles que significaram
foram de impacto emocional, sabe? Tipo assim, não foi engraçado, foram coisas que impactaram de uma forma diferente pra mim, que na hora eu fiquei muito triste, mas depois eu vi que aquilo fazia parte do meu crescimento. Eu vou falar uma, não é engraçado. Eu gostaria de contar uma engraçada, mas não lembro, porque as coisas, na verdade, eu acho que eu sou esse tipo de pessoa, que as coisas engraçadas, esquece. Mas aí aquelas coisas que pegam ali no emocional, você lembra. Teve uma vez que eu fui com uns clientes pra Foz do Iguaçu, já tô falando a cidade, vai ficar fácil. E maravilhosos meus clientes também. Nossa, não tenho o que falar deles. E eles me levaram para uma loja de iluminação para comprar iluminação junto com eles e já tinha um projeto luminotécnico. Cheguei lá, eles tinham mudado todo o meu projeto luminotécnico para poder fazer a venda a partir daquilo que eles tinham na loja, que eram coisas diferentes. A loja mudou. A loja mudou. E aí eu cheguei lá e comecei a confrontar desse meu jeito, sem muito filtro pra falar, né? Comecei a confrontar o porquê das mudanças. E eles começaram a falar, o vendedor lá começou a falar que porque eu estava errada na minha forma de projetar. Eu estava errada na minha forma de pensar sobre iluminação e aquela forma que ele estava propondo que era a forma certa. E foi uma coisa que eu debatia muito assim, com cada ponto do projeto que ele colocava. E os meus clientes confiavam muito em mim. Então, eles viram que estava perdendo uma venda, né? Porque eu perguntava o porquê que eles estavam substituindo. E para mim a justificativa não era cabível. E aí eu sei que o dono da loja estava rondando. Na hora que ele viu que ele estava perdendo a venda, ele chegou e falou assim: e me escuta aqui, onde que você pensa que você aprendeu isso aí? Que você tá falando? Na faculdade? Não. E deu risada. Ele falou assim: arquiteto tem que vir na minha loja com humildade, tem que vir aqui para aprender. Eu sei que assim, sabe quando vai te esquentando e você não escuta mais nada? O cara me humilhou de todas as formas possíveis. Ele perguntou se eu fui na Feira de Milão aquele ano. E por incrível que pareça, aquele ano eu perdi eu perdi minha passagem pra Feira de Milão que eu tinha comprado na 1, 2, 3. E aí foi, tipo, sabe aquela pegada assim no pontinho errado? E aí ele foi falando, eu fui me esquentando, eu já não tava nem entendendo mais o que ele tava falando, de tanto que ele me humilhou, assim, na frente dos meus clientes. E naquele momento eu não consegui responder mais. Eu falei assim: vocês têm arquiteto aqui na loja? Eles falaram: tem, mas eu não vi arquiteto nenhum na loja. Aí ele falou assim, aí eu falei: então talvez eles sejam melhores para atender os meus clientes do que eu. E eu saí, fui pro banheiro chorar. E foi tão constrangedor que a minha cliente saiu pro banheiro para chorar junto comigo. Porque ela se sentiu muito mal. Ela falou assim: Laísa, eles não ofenderam só você, eles ofenderam a nós também. Porque nós confiamos em você, a gente trouxe você aqui com o maior carinho, eles mudaram tudo que você falou para poder vender o que eles querem vender, eles desmereceram você. Então, assim, foi um desrespeito com a gente também, sabe? Então, assim, a partir daquele dia eu me vi mais forte. Então, foi um perrengue muito grande. Eu chorei, eu fiquei mal, sem acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Mas me deixou mais forte. Hoje em dia, se acontecer uma situação parecida, eu já passei por isso. Não vai me abalar tanto, eu já vou ser veterana no assunto. Perrengue mesmo. Né? Esse foi, nossa. Foi uma coisa muito marcante. Pesado. Bom, vai ficar muita coisa pra trás mais uma vez, hein, chefe? Tem mais algum aqui? Tem antes bastante. do final? Tá, tem, peraí. Como que é a sua dinâmica em colaboração com os clientes e outros profissionais, como engenheiros, construtores, né, pessoas que estão ali para somar, né? Como você falou no início. Eu procuro me aliar com pessoas experientes, com pessoas que é aquele tipo de profissional que veste a camisa e eu faço aquilo que está dentro do meu escopo. Eu não passo nem para a direita nem para a esquerda. Eu não faço projetos complementares, né? Projetos hidráulicos, estrutural eu não faço. Sou arquiteta hoje e faço projetos arquitetônicos e de interiores. Então, procuro me respaldar de bons profissionais parceiros e sempre estou colocando cada um, né, na tua função. Sempre indico os meus clientes a contratarem os projetos complementares, a contratar
a execução da minha parte e às vezes da execução do estrutural também, né? Porque tem aquela primeira parte da fundação e é uma coisa que eu entendo de uma forma básica, então eu falo, contrata um engenheiro para acompanhar ali essa parte da fundação e aí depois a gente continua no arquitetônico. Então, assim, eu acho que é isso, basicamente isso. Me respaldar de bons profissionais, fazer aquilo que eu realmente estou qualificada a fazer e o resto flui. Que bom. Isso é muito importante. E aí, a minha última, né, que daí a última é do Fábio, quais conselhos você daria para a pessoa que está iniciando, né, a faculdade em si, né, aquela pessoa que está entrando na faculdade de arquitetura, que conselho você daria se fosse você? Sim. Reveja as expectativas. Não vai achando que é tudo mil maravilhas, é muito difícil. Pense no teu perfil, qual que é. Se você é uma pessoa que gosta de empreender ou se você é uma pessoa mais da parte técnica, para você já ir procurando campos para isso. Às vezes, se você é muito técnico, você vai para um concurso ou você vai trabalhar para um grande escritório. Se você é empreendedor, vai fundo, que você vai se dar bem, né? Então, tem que ver perfil também, né? Não é todo mundo que vai dar certo em uma coisa ou outra. Faça estágio, o estágio é muito importante para você, de antemão, já ver o que você gosta ou não. Procure escutar os profissionais, assista aos podcasts que a gente está falando aqui de graça, poderia estar cobrando para dar essas dicas. Verdade. Mas ouça os podcasts dos profissionais, a gente dá dicas valiosas, a gente fala de vivências aqui que Sim. Vocês nem imaginam. Gente, a gente não imagina a metade do que a gente... Como a gente é inocente, né? Você tem essa sensação? A gente é muito... Meu Deus, eu era muito inocente. Muito. Nossa, eu não imaginava que ia passar 1/10 do que eu passei já. Então, de tudo, até de questão de vestimenta. Eu saí da faculdade universitária zona, né? Essa rasteirinha, sapatilha, tarará. Gente, as pessoas te medem. O que você veste comunica. Então, assim, desde a vestimenta, a forma de falar, invista em você, em cursos, em imagem pessoal. É muita coisa, eu preciso dar um curso mesmo e cobrar, porque é Boa. muita coisa. Já vai pensando nisso muita já. Coisa. Gente, estamos chegando no final. Ela não parece aquela pessoa que falaram que ela é que corre mais risco de ser presa no podcast dela. Será? Não foi? Será? Pra quem não sabe, a Laísa também tem um podcast, ela vai deixar o canal dela aqui para quem quiser acompanhar. É muito, muito legal, muito engraçado. A pergunta final é a seguinte: o que não pode faltar no seu projeto ou na sua obra? Na sua vida profissional. Agora ficou muito amplo, a minha cabeça foi Além. Foi além. Tenta... Uma palavra, uma chave, uma frase. Persistência. Persistência não pode faltar. Porque a gente vai aperfeiçoando. Ninguém sabe tudo. A gente vai aprendendo e se você tem um sonho, você tem que ir persistindo, traçar um caminho e não desistir. Porque não é fácil. Nada na vida é fácil. Então, vamos persistir. Não deu certo hoje, levanta amanhã, sacode a poeira, volta por cima e bora. Que a vida não espera a gente ficar bem. Não, verdade. Quero agradecer você por ter vindo aqui, né, de longe, apesar que você estava aí, mas... De longe, perto. Veio pra cá fazer esse pod com a gente, né, chefe? Sim, agradecemos muito a sua presença, né, os perrengues que a gente já passou hoje, né? Imagina. Estamos aqui na foi. luta. Mas você vai ter que voltar, tá bom? Ficou muita prazer, coisa pra nossa. trás. E deixa seu Instagram, né? Pra quem quiser te procurar, seu nome, telefone, contato. Fala também do seu empreendimento que você tem lá e do pod também, né? Legal. A minha rede principal de contato, para quem quiser ver meu portfólio, é Arquiteta Laísa Touro no Instagram. No link da bio tem o WhatsApp, para quem quiser falar comigo, fazer orçamentos. Eu tenho um coworking na Viraí, nós abrimos recentemente. Então, para os viajantes aí, empresários que precisam de um espaço para trabalho, locação por hora,
Nosso espaço está disponível. Procurem My Office na Viraí, quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho. E também temos um podcast lá em Naviraí, que nasceu a partir de uma resenha de 4 amigas do beach tênis, que ninguém mais joga, hoje só sobrou uma. A gente resolveu fazer o podcast para ter um momento de reunião e falar abobrinha e ser feliz. E tomar um chazinho. Vocês vão descobrir que é um chazinho lá. Sexta Delas. Então, acessem o Sexta Delas, conheçam o nosso podcast. E é isso, gente. Espero que eu tenha passado aqui o melhor que eu pude, um pouquinho de mim. E é isso. Boa. Gente, esse foi o Pod em Obra. Não esqueça, YouTube, TikTok, Instagram, Spotify.